A seguir, plenárias. Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 19 e 20 de abril de 2017. Karina, nesta semana nós tivemos mais ou menos o seguinte quadro. Muitos processos que já haviam sido iniciados foram retomados. Alguns processos foram iniciados na quarta-feira, pelo menos um deles retomado na quinta-feira, e outros ainda foram iniciados nessa semana com perspectiva de prosseguimento. E mais importante, muitos recursos extraordinários com definição de teses. Exatamente. Muitos temas trabalhados no plenário, na quarta e na quinta, mas 5 deles resolvidos definitivamente pelo plenário, diante da decisão que foi tomada em 5 deles, pelo menos. Como você disse, na quinta-feira, 2 recursos extraordinários tiveram o início do julgamento, mas não a sua conclusão ainda. Um deles falava sobre a mudança na certidão de nascimento de pessoas que se consideram transexuais e que pretendem ver aqui no Supremo ter o direito reconhecido de mudar o gênero na certidão de nascimento sem ter feito a cirurgia de mudança de sexo. Esse é um tema que deve retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal em outras ações que tramitam aqui no plenário para um julgamento em conjunto com esse recurso extraordinário. Como os advogados já estavam presentes no plenário, a ministra Carmen Lúcia, em consenso com os demais ministros, preferiram iniciar o julgamento, houve a leitura do relatório, as sustentações orais, mas a suspensão desse recurso extraordinário do julgamento desse IRE para, num momento posterior, vir em conjunto com outras ações que tramitam aqui no plenário. E ainda na quinta-feira, um outro recurso extraordinário que teve início também o julgamento na quinta-feira, mas com a promessa de retomada desse julgamento na próxima semana, em razão já do adiantado da hora da sessão, que já avançava quase às 18 horas, uma discussão envolvendo a cobrança de mensalidades em cursos de pós-graduação por universidades públicas, e nesse recurso extraordinário envolve principalmente a Universidade Federal do Estado de Goiás. Julgamento interrompido, mas com a promessa de ser retomado na próxima quarta-feira, na próxima sessão plenária. Mas apesar desses 2 julgamentos terem sido iniciados e não concluídos, essa semana o Supremo Tribunal Federal colocou um ponto final em pelo menos 5 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Em um deles, a ministra Carmen Lúcia, ao finalizar o julgamento e dar o resultado do julgamento, disse que seriam resolvidos pelo menos 27 mil processos que tramitavam na Justiça em todo o Brasil, envolvendo esse mesmo tema. Na quarta-feira, 2 recursos extraordinários que envolviam o tema imunidade recíproca, 2 temas envolvendo precatórios, pagamento por meio de precatórios, e o julgamento que foi iniciado na quarta e finalizado na quinta, que envolvia o pagamento do benefício de prestação continuada, que é o direito de um salário mínimo, chamado salário social, à luz da Lei Orgânica da Assistência Social, para uma estrangeira que reside no Brasil há mais de 50 anos e que o INSS questionava a possibilidade legal ou a possibilidade ou a necessidade de se pagar esse benefício a estrangeiros e se isso não seria um direito apenas dos nacionais brasileiros. Todos esses temas resolvidos no plenário na quarta e na quinta-feira dessa semana. Então vamos começar pela quarta-feira. Na sessão desta quarta-feira, portanto, por 8-1, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os conselhos de fiscalização profissional não se submetem ao regime de precatórios para o pagamento de dívidas decorrentes de decisões judiciais. A maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio, entendendo que o artigo 100 da Constituição, que trata dos precatórios, não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional, porque apesar de possuírem natureza jurídica de autarquia, eles são mantidos por seus filiados, não recebendo nenhuma dotação orçamentária dos cofres públicos. Se eu não posso incluir os conselhos no grande todo representado por fazenda pública,
não tenho como dizer aplicável na espécie o artigo 100. Por isso é que penso que sinaliza bem a Procuradoria-Geral da República quando conclui pelo afastamento desse sistema especialíssimo, né, que é o sistema de precatório, quanto a pagamentos devidos, não pela Fazenda, mas especificamente por cada qual dos conselhos corporativistas, como eu disse, ou pelos conselhos que consubstanciam, reconheço, autarquias especiais. Numa interpretação sistemática dos dispositivos da Constituição Federal, concluo que o artigo 100 é inaplicável em se tratando de débito de conselho. Por isso, com a vênia do relator, já adianto o ponto de vista, para não ter que voltar ao microfone, com a vênia do relator, provejo o recurso interposto para que a execução se faça na forma que eu diria gênero do Código de Processo Civil e não considerado o disposto no artigo 535 desse mesmo diploma. Como voto? Diante do artigo 100, diante do que o próprio Supremo Tribunal Federal já, numa sequência de ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu ser o próprio regime de precatórios. Me parece não haver possibilidade de extensão, uma interpretação extensiva para que os conselhos profissionais passem a também, suas dívidas, passem a ser regidas pelo regime de precatórios. O caráter, e volto aqui já concluindo, o caráter sui generis, portanto, híbrido dessas entidades, exige uma cautela no exame de todas as implicações decorrentes da sua caracterização a priori como pessoa jurídica de direito público. Eu sou totalmente convencido, e acho que a realidade confirma isso, que a gente precisa enxugar o Estado e não alargar o Estado, trazendo para dentro dele essas obrigações. Quer dizer, eu acho que nós vivemos um momento em que é preciso desonerar o orçamento da União. A verdade é que nós criamos um Estado maior do que a sociedade é capaz de sustentar. Me convenci realmente, e sobretudo no argumento que foi repisado pela ministra Rosa, que o regime de precatórios pressupõe a inserção desses valores previamente no orçamento público, que não acontece com os débitos das autarquias. O que nos levou, ou pelo menos no meu voto, o que levou a chegar a essa condição de figurar como autarquia, ou titular da autarquia, uma vez que não havia outras possibilidades jurídicas para não quebrar inteiramente o sistema administrativo brasileiro, era a circunstância de que ela exerce funções como o poder de polícia, a possibilidade de tributar, que ela de todo jeito somente poderia se valer exercendo funções que são entregues no desenho estatal brasileiro ao próprio Estado, não com todos os consectários desta, digamos, conclusão sobre a sua natureza jurídica. Então, eu também partilho do que diz Vossa Excelência. O Estado não tem que crescer, a não ser para quem precise do Estado. Eu acho que tem que ter mais Estado para quem precisa de mais saúde, menos Estado para quem pode arcar com uns tantos ônus, mas muito mais educação para quem precisa de mais educação, porque o Estado brasileiro é máximo para quem, às vezes, não precisa nem do mínimo, mas, às vezes, ele é mínimo ou até ausente para quem precisa do imprescindível. Apenas o relator, ministro Edson Fachin, votou no sentido de que os conselhos profissionais podem se submeter ao regime de precatórios. Não depreendo e não verifico nessa exclusão orçamentária óbice a adoção do regime de precatórios. Isto porque as contribuições arrecadadas pelos profissionais são destinadas especificamente aos conselhos aos quais estão vinculados. Portanto, a destinação da contribuição é direta e vinculada
ao Conselho que a instituiu e que ele impõe a cobrança para o custeio do próprio Conselho. E mesmo que as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas sejam tributos criados dentro da competência legislativa da União, não seguem a mesma lógica do recolhimento dos demais tributos da União, não compreendendo o conjunto das receitas públicas destinadas ao financiamento geral da União e da satisfação das necessidades públicas de toda a sociedade. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que incidem juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração dos cálculos e a expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório. A decisão terá impacto em pelo menos 27 mil processos que estavam suspensos em outras instâncias, aguardando o precedente do Supremo. Karina, naquele primeiro processo que nós vimos, a apresentação do voto do ministro Marco Aurélio, qual foi o argumento que ele acatou no sentido de entender que a política dos precatórios não vale para os conselhos profissionais? O ministro Edson Fachin era o relator desse recurso extraordinário, acabou ficando vencido sozinho, porque a maioria acabou seguindo o ministro Marco Aurélio na divergência. Para o ministro Marco Aurélio, esses conselhos de fiscalização profissional, eles são sim, assim como o ministro Fachin disse, autarquias especiais, são pessoas jurídicas de direito público e estão subordinadas a determinadas regras constitucionais pertinentes a esse tipo de entidades, vamos dizer assim, a essas pessoas jurídicas de direito público. Como, por exemplo, esses conselhos profissionais, eles são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, devem prestar contas ao TCU e também devem realizar, por exemplo, concurso público para a contratação de seus profissionais. Mas o ministro Marco Aurélio entendeu que em relação às regras envolvendo as finanças públicas, essas regras não alcançariam esses conselhos. Por quê? Porque as verbas recebidas por esses conselhos não são verbas públicas, são na verdade, não a remuneração, mas o que se recolhe nos conselhos são pagos pelos seus próprios profissionais e integrantes e não são verbas públicas e, por isso, não estaria submetido, ao entender do ministro Marco Aurélio e na maioria que se formou junto com ele, o regime de precatórios não seria a forma de se executar todas as dívidas envolvendo esses conselhos, e sim o cumprimento de sentença nos termos do Código de Processo Civil. Esse foi um julgamento envolvendo precatórios. O outro recurso extraordinário que vimos na reportagem também, e que acabou solucionando com essa decisão do Supremo pelo menos 27 mil processos, envolvia a discussão da incidência ou não de juros moratórios no débito de uma universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria. Ela dizia, no recurso extraordinário, que a correção monetária era devida, mas os juros moratórios, os juros em razão da demora no pagamento do valor devido e reconhecido judicialmente, não era culpa sua, então, portanto, não teria que pagar. E o ministro Marco Aurélio, nesse caso também, relator do recurso extraordinário, disse: alguém tem que pagar essa conta. E se quem demorou para pagar a conta, com certeza não foi o credor. Então, o devedor deve arcar com esses juros. E acabou firmando também uma tese nesse caso, dizendo que os juros também são devidos e eles devem ser apurados da data do início da execução até a expedição da requisição do precatório ou da chamada RPV, quando os valores são menores, as requisições de pequeno valor. Essa foi a tese firmada nesse recurso extraordinário. Bom, essa foi a sessão plenária desta quarta-feira. No próximo bloco, nós vamos ver como foi a continuidade de julgamentos da semana com os principais momentos da sessão plenária da quinta-feira. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Vamos agora aos destaques entre os julgamentos da sessão plenária da quinta-feira. Nesta sessão, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a discutir se transexuais vão poder ter o gênero alterado no registro civil, mesmo que não tenham realizado a cirurgia de mudança de sexo. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais para que o processo seja julgado em conjunto com outras ações que tratam do mesmo tema. Os ministros analisam o caso de uma pessoa que, apesar de ter nascido mulher, se reconhece como homem e entrou na justiça pedindo para que o nome e o gênero fossem alterados.
Mas para a Justiça do Rio Grande do Sul, a troca do gênero especificado nos documentos só poderia ocorrer após a cirurgia de mudança de sexo. O juiz de primeiro grau alterou o nome, mas não alterou a designação do sexo como sendo feminino. Na apelação, para que se alterasse para masculino, o que há? Se acolhe em parte para dizer que tem que consignar transexual. Então o acórdão decide isso. E digo eu, continuando no relatório agora, no que tange à exigência de realização de cirurgia de transgenitalização, informa o recorrente que já utilizou todos os recursos da medicina a seu alcance, tendo-se furtado a se submeter ao referido procedimento cirúrgico em virtude de seu caráter experimental e de seus riscos, tendo em vista a ausência de resultados minimamente satisfatórios. Nesse sentido, aponta que a neofaloplastia é ato cirúrgico, estou citando mais uma vez o recorrente, para a formação de um pênis a partir do órgão sexual feminino. Em razão da sua complexidade, as complicações que permeiam o procedimento e a recuperação são inúmeras e gravíssimas, ocorrendo em grande parte dos casos a necrose do neofalo, que pode resultar na perda do órgão sexual. A tese da ANIS é de que a alteração do registro é uma necessidade essencial das pessoas transexuais e, por conseguinte, um direito decorrente da proteção constitucional à dignidade humana. Essa tese parte da premissa de que a questão não se trata de uma preferência ou de uma escolha que a pessoa transexual possa fazer e, portanto, não deve ser discutida sob a chave da liberdade ou da autonomia de uma pessoa fazer escolhas entre aquelas que a lei não proíbe. Para a Defensoria Pública da União, a ação quer garantir aos transexuais direitos básicos à dignidade e à felicidade. Pessoas assassinadas quando o país vive uma verdadeira epidemia transfóbica. São mais de 600 mortes registradas e motivadas pelo caráter transfóbico. O Brasil, hoje, é um país que tem altas taxas em que mais se matam travestis e transexuais. Ainda não há data para que o julgamento seja retomado com a votação dos ministros. Ainda durante a sessão, por unanimidade, o plenário decidiu que é legal a concessão do benefício assistencial a estrangeiros que moram no Brasil. Idosos e pessoas com deficiência que não têm como se sustentar, nem podem ser ajudados pela família, têm direito a receber um salário mínimo mensal. Os ministros entenderam que a Constituição, ao estabelecer o benefício, não fez distinção entre brasileiros e estrangeiros. O texto fundamental estabelece, aspas, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, sem restringir os beneficiários somente aos brasileiros natos ou naturalizados. Mostra-se de clareza ímpar quando a vontade do Constituinte foi de limitar eventual direito ou prerrogativa a brasileiro ou cidadão, não deixou margem para questionamentos, como, por exemplo, o disposto nos artigos 5º, 73, 12, parágrafo 3º, 61, 73, parágrafo 1º, 74, parágrafo 2º e 87 da Lei Maior. Ao delegar ao legislador ordinário a regulamentação do benefício, fê-lo tão somente quanto à forma de comprovação da renda e das condições específicas de idoso ou portador de necessidades especiais. Não houve delegação relativamente à definição dos beneficiários, pois já havia sido essa definição estabelecida. Ela está contida no inciso 5º do artigo 203 da Constituição Federal. O critério que a Constituição adotou, o critério que os tratados internacionais adotam e o próprio critério que a legislação, e vou esclarecer mais à frente, adotou, foi o critério de territorialidade.
não um critério de nacionalidade. A verdade, dentro, obviamente, dos requisitos previstos na Constituição e depois especificados na lei, aquele que está em território nacional, no sentido de fixação de residência, seja o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado, seja o estrangeiro residente regularmente no país, tem direito ao benefício. Não se trata de uma questão de nacionalidade, mas sim, como bem exposto pelo ministro relator, pelo ministro Marco Aurélio, uma questão aqui de solidariedade e apoio àqueles que aqui estão, aqueles que aqui vieram construir sua vida, porque não é uma simples passagem pelo país, e o caso em questão, o caso concreto em questão, demonstra bem isso. Uma senhora de 67 anos que está no Brasil há mais de 60, quase 60 anos, alguém que viveu, construiu a sua vida e de sua família aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto que me parece extremamente importante é o critério da Constituição para aplicar essa solidariedade foi a territorialidade e não a nacionalidade. Mais do que nunca estamos vivendo o que eu não achei que eu viveria, que era ver os novos degredados filhos de Eva pelo mundo, sem ter onde parar e sem ter um acolhimento mínimo. Então, nós que somos um povo sempre aberto a todos, muito mais em condições como esta, não poderíamos nos negar a ter um olhar muito especial em relação a essa situação, claro, sempre dentro do direito. Bom, Karina, então, em relação a essa decisão, o salário social vale sim para todos que regularmente no Brasil, independente da nacionalidade. Apenas aqueles que precisarem efetivamente dessa assistência do Estado é que podem se socorrer. O ministro Marco Aurélio, o ministro Alexandre de Moraes foram bastante enfáticos nesse princípio da solidariedade e enfatizaram muito que o benefício ele deve ser alcançado para garantir a dignidade não do estrangeiro ou do nacional, mas sim da pessoa humana. E sendo a dignidade da pessoa humana um fundamento da República e a lei não fazendo qualquer tipo de discriminação silente, não caberia ao intérprete dizer que os estrangeiros não seriam alcançados por esse benefício caso cumpridos os requisitos legais para o pedido dessa assistência. Nesse caso, apenas para ficar bastante claro, trata-se de uma italiana residente no Brasil regularmente há mais de 57 anos e que necessitava desse benefício e o INSS tentava, de uma certa forma, evitar que o pagamento fosse feito, justamente alegando que o silêncio da lei não dependeria de uma regulamentação para que esse benefício fosse estendido a ela também e de repente, na verdade, pela interpretação da legislação, à luz do que interpretou o INSS, somente os cidadãos brasileiros é que poderiam efetivamente receber esse benefício. Tese afastada pelo plenário, os ministros decidiram que esse salário social, que representa um salário mínimo, para aquela pessoa que estiver inserida, de acordo com a legislação, num seio familiar em que não consegue se manter, a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, que não consegue se sustentar e não consegue ser sustentada pela própria família, e aí a lei estabelece um critério de miserabilidade com base em critérios objetivos, a renda per capita da família não pode ser superior a 1/4 de salário mínimo e, fazendo disso, essa pessoa idosa ou então essa pessoa com deficiência, uma potencial beneficiária dessa assistência social pode sim solicitar ao INSS. Mas aqui nesse caso, se tratava de um estrangeiro e justamente a questão veio parar no Supremo Tribunal Federal. Então, sendo estrangeiro ou nacional, a Constituição não faz essa diferença, a lei não faz essa diferença e o Supremo decidiu que o benefício deve também ser alcançado para todas aquelas pessoas que residem, né, regularmente no país, sendo nacionais ou sendo estrangeiros. Karina, naquele caso da mudança de gênero, o ministro Marco Aurélio ele pediu a palavra antes do início do julgamento propriamente dito e sugeriu exatamente que houvesse um adiamento daquele julgamento e a opção foi iniciar-se com a apresentação do relatório, as sustentações orais para que depois fosse apresentado, se desse prosseguimento com a apresentação do voto do relator, a partir dali, em outra sessão. Por quê? Porque os advogados, haviam vários amici curiae que estavam inscritos e que já estavam aptos para fazer a sustentação oral. Então, os ministros optaram por iniciar o julgamento desse recurso extraordinário. O ministro Dias Toffoli, relator, leu
o seu relatório. Logo em seguida, os amigos da Corte, os amici curiae, fizeram suas sustentações orais, mas esse julgamento deve ser retomado quando outras ações que tramitam aqui no Supremo, envolvendo esse mesmo tema, puder ser trazido ao plenário para um julgamento conjunto. Uma forma de otimização dos julgamentos na Suprema Corte. Com certeza um julgamento que vai chamar bastante atenção também e que você terá a oportunidade de acompanhar, como sempre, ao vivo aqui no Direto do Plenário e também nos finais de semana no Plenários. E, aliás, por falar nisso, Karina, já encontro marcado também na próxima semana com nossos amigos telespectadores. É exatamente, Cadu. Próxima semana no Direto do Plenário e no final de semana com o Plenário. Lembrando que nós teremos também Direto do Plenário na quarta-feira, pela manhã e à tarde, com os julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Obrigado pela sua presença, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.